diversas outras literaturas que poderão subsidiar aqueles que tiverem mais interesse ainda. Então, entre as perguntas que o codificador, que Allan Kardec elaborou quando estava na feitura deste livro, uma das indagações, eu não vou ler ipsis literis porque leva mais tempo, mas é com relação a se os espíritos eles têm conhecimento da época em que dar-se-á a reencarnação. E os espíritos nos respondem de uma maneira metafórica e assim bonita e bastante compreensiva. É que a atitude é mais ou menos o equivalente àquela que tem o cego que pressente a aproximação do fogo. Então, quando o espírito está desencarnado, é aquilo que nós chamamos, ele está no estado de erraticidade, não confundir com erro. O estado de erraticidade é aquele em que o espírito encontra-se fora da matéria, fora do corpo físico. Então, quando ele está na erraticidade, ele pressente este momento. Da mesma forma que nós que estamos no corpo físico, temos a certeza de que um dia também desencarnaremos, reentraremos no mundo dos espíritos. Eles têm esta mesma certeza que precisarão mergulhar, entrar no corpo de carne, a fim de darem cumprimento àquilo que for necessário desempenhar no corpo físico para atender aos ditames do progresso que cada um precisa realizar. Então, é assim que todos têm a certeza de que novamente reencarnarão, porém eles não têm, como nós também não temos a certeza do momento em que ocorrerá a nossa desencarnação. E por que também que existe essa certeza? Porque para o espírito, a necessidade que ele tem de mergulhar no corpo, na matéria, corresponde à mesma necessidade que nós temos, de enquanto não desfeitos das nossas vicissitudes, retornarmos à pátria espiritual para um refazimento, digamos assim, uma preparação para um novo mergulho, tantas vezes quantas se fizerem necessárias ao progresso que está destinado, digamos assim, que a cada um de nós. E existe também um momento em que é indagado se todos os espíritos se preocupam com este momento. E nós somos esclarecidos de que existem espíritos que sequer pensam neste momento. Uns por fuga mesmo, porque muitas vezes conscienciosos dos erros que cometeram, das falhas que tiveram, eles se amedrontam diante da possibilidade que terão que enfrentar de voltar, digamos assim, para refazer o caminho, para o reaprender. E alguns por ignorância mesmo ainda, porque se encontram numa escala ainda pouco evoluída e sequer têm a consciência do que significa a encarnação e a desencarnação. Sendo que, à medida que o tempo passa, como o progresso é algo que é inexorável, está ligado, é algo do que nenhum de nós pode fugir, porque é uma lei da natureza. Então, há de chegar o dia em que eles despertarão para esta necessidade. Mas aí nem todos têm esta preocupação e serão muitas, as mais das vezes, eles não se preocupam até por ignorarem, por desconhecerem a essência, a natureza de tal assunto. E também é indagado em algum momento se é possível ao espírito aproximar ou retardar este momento. E nós somos também esclarecidos a respeito de que as duas coisas são possíveis.
E eles nos colocam, né, na nossa linguagem, que assim como entre nós, entre os espíritos, existem aqueles que se acovardam, aqueles que têm comportamentos de indiferença. Então, o acovardamento, né, neste caso, significa o quê? Aqueles espíritos que comportam-se como nós aqui. Às vezes estamos conscientes, sabemos que padecemos de um mal físico, um mal psicológico, sabemos qual a medicação, às vezes até temos a prescrição médica, mas não aceitamos. Então, muitas das vezes nós estamos diante do remédio, mas por sabermos que ele é amargo, apesar de sabermos que aquele remédio seria o responsável pela nossa cura, nós nos tornamos recalcitrantes, rebeldes, revoltados e não aceitamos a medicação. Isso, às vezes, nos traz prejuízos tremendos, porque, em função disso, se nós estávamos portando uma patologia, por não aceitarmos a medicação necessária à cura deste processo, às vezes atrela-se a ela um outro processo patológico. E ao invés de, no futuro, nós termos que lidarmos com um problema, estaremos lidando com 2, 3 ou mais. E é assim que determinados espíritos vão retardando o seu processo, né, encarnatório, que lhes possibilitaria, né, o crescimento, o desenvolvimento e a evolução. Sendo que somos esclarecidos também de que esse retardo não é algo indefinido, né? Há que chegar o momento em que, se nós não aceitamos, é como nós dizemos, se não vai por bem, vai por mal. E às vezes isso dá-se de uma forma compulsória. E quando falamos, né, se a indagação era se possível retardar e respondemos que é possível, o outro extremo também é possível acelerar. Então, quando o espírito volta à pátria espiritual, é-lhe possível também, porque a vida continua e, na verdade, a verdadeira vida, né, é a vida em que nós estamos desvencilhados desse invólucro. Existem aqueles que fazem opções e que trabalham de uma forma tão produtiva, digamos assim, que se eles estavam propensos a adentrarem novamente, né, no processo reencarnatório, isso é só didático, né, hipotético. Se eles precisavam, vamos dizer, de 100 anos para um novo estágio, para uma nova jornada na matéria, dada o seu trabalho extremamente produtivo, eles conseguem antecipar em muito esse novo mergulho. E é aquilo que nós sempre estamos a dizer, né? Depende de cada um. Quanto mais esforço nós envidarmos, no sentido de nos desvencilharmos, né, dos nossos defeitos, das nossas vicissitudes, tanto mais rápido será o nosso progresso. E compete-nos, né, a cada um, escaparmos, vamos dizer assim, desta necessidade reencarnatória o quanto antes. Porque, na verdade, todos nós estamos fadados à perfeição, né? Deus nos criou para a perfectibilidade. Então, vai depender de cada um de nós atingir isso mais ou menos rápido. E existe uma outra indagação que é feita. São muitas perguntas, mas, como dissemos, né, o tempo é muito pouco. E aí foi indagado, né, na espiritualidade se a incerteza que o espírito tem do sucesso ou do insucesso que ele vai ter quando encarnar, se isso lhe traz alguma perturbação. E é-nos respondido que é uma perturbação extrema, porque o fato de ele não poder ter a certeza de que vai conseguir, né, dar cumprimento àquela missão, vamos dizer assim, para a qual ele veio, se ele não tem a certeza do sucesso ou do insucesso, isto para ele é uma causa de grande perturbação. Uma vez que ele sabe, né, que dependendo da forma como ele enfrente bem ou mal as provações que lhe estão reservadas, isso é que vai determinar
o aceleramento ou o retardamento do seu progresso. E, por fim, existe também a preocupação, porque da mesma forma, quando nós desencarnamos, eu acredito que todos, né, pensam, todos imaginam serem recebidos da melhor forma, óbvio que de acordo com o mérito de cada um de nós, mas quem aqui não gostaria, né? Eu não vou dizer de ser recepcionado por Jesus, por Chico, né? Mas de ter pelo menos um amigo, né? Quando você adentrar novamente a pátria espiritual. Então, e nós teremos, né? As companhias que nos recepcionarão vão depender exatamente das atitudes, daquilo que nós estamos vivenciando. Então, a recíproca também é verdadeira. De acordo com a esfera evolutiva em que esse espírito se encontre, ele poderá gozar do privilégio, entre aspas, né, de ter até o momento da sua reencarnação o acompanhamento de espíritos, de amigos que têm por ele amor, carinho e apreço, né? Vai depender da esfera evolutiva de cada um. Até porque existem essas encarnações acompanhadas, programadas, até certo ponto escolhidas. E existem aquelas que são compulsórias, como sempre, a depender, como já dissemos, da esfera evolutiva em que cada um se encontre. Aqueles que já estão em mundos felizes, mas que reencarnam por razões as mais diversas, né, por missão, por compaixão, para ajudar um ente querido, enfim. Existem as mais diversas possibilidades. Esses são assistidos durante a programação, no instante da reencarnação e mesmo durante o período em que estiverem jornadeando no corpo físico. É assim que muitas vezes nós nos encontramos com aqueles que nos amam e a quem nos amamos. Às vezes, em sonho, nós temos a oportunidade de ver nitidamente pessoas que nós dizemos para nós mesmos, né, quando guardamos a lembrança, que não conhecemos, mas são os nossos afetos de jornadas pretéritas, que pelo véu do esquecimento não é permitido a gente ter o reconhecimento, mas são os nossos espíritos, amigos e familiares que nos acompanham e que vêm nos visitar, da mesma forma que nós, na condição de encarnados, né, temos apreço por determinadas pessoas e vamos também visitá-las, prestando-lhes, né, apoio, demonstrando-lhes o nosso carinho, o nosso amor. Então, o nosso tempo está esgotando. Quem tiver, né, interesse, dirija-se ao Livro dos Espíritos, capítulo 7, perguntas 330 a 343. E agora nós solicitamos a todos que fechemos os nossos olhos, né? E vamos fazer a prece inicial, solicitando toda a ajuda, o amparo e o amor de Jesus, nosso amado irmão, mestre, amigo de todas as horas, que em seu nome, Deus, nosso Pai, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, possa nos fornecer toda a ajuda, a fim de que todos os nossos trabalhos ocorram segundo a vossa santa e divina paz. E assim nós pedimos, né, permissão para darmos iniciada a primeira parte dos trabalhos, passando a palavra para o nosso irmão Leandro, que irá nos falar a respeito do livre-arbítrio. Boa noite. Na noite de hoje nós estamos com uma tarefa de substituir a nossa irmã Edneide, que por um problema de recuperação da saúde não pôde estar aqui conosco. Fazemos votos que se recupere rápido e vamos tentar fazer jus ao objetivo da noite de hoje, que é falar sobre o livre-arbítrio. Pode parecer um assunto simples, porém não é. É um assunto, vamos dizer assim, marcante na trajetória do espírito. E ao longo do desenvolvimento, eu acredito que a gente vai chegar nessa conclusão. Nós temos aí essa frase que eu deixei de propósito, porque a gente é muito curioso, a gente fica sentado e acaba virando o olho para o telão, para ler alguma coisa. E aí já dá uma ideia, né? O homem seria uma máquina sem livre-arbítrio. E sem a responsabilidade de seus atos. Ou seja, se não tivéssemos a capacidade
de pensar, de tomar decisões, seríamos iguais a esse ventilador. Ele só liga se alguém for lá e apertar o botão. Igual a esse computador, só vai funcionar se alguém fizer um programa para ele. Antes de mais nada, a gente tem como objetivo sempre trazer o significado da palavra. Porque às vezes uma pessoa entende de um jeito, outra entende de outro. E na íntegra, livre-arbítrio, são duas palavras, né? Livre quer dizer independente, liberdade, isento, desobstruído e por aí vai. Arbítrio vem do verbo arbitrar, determinar, decidir algo de acordo com um valor, de acordo com um juízo, de acordo com alguma referência. E todos nós temos como exemplo o clássico árbitro de futebol. Ele decide numa partida quem está certo num lance de futebol de acordo com as regras. Então, assim somos nós. Nós temos essa faculdade de decidir algo com base em referência. Que referência é essa? A gente percebe que cada um de nós aqui teve na vida uma referência. Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um tio, um colega de caminhada espírita, por que não? Nós acabamos por nos espelhar nessa pessoa como um exemplo para nós. É como se essa pessoa fosse o nosso super-herói. Aquilo que ela fala passa a ser lei para nós. E assim nós tomamos aquilo como regra, como uma característica que nos define e que define às vezes as nossas decisões. Parem para pensar sobre isso que eu acabei de falar agora e veja quanto cada um de vocês, na sua individualidade, pode ser importante para alguém. Uma pessoa ou mais. O Leandro para a família dele, ou para alguém da família dele, ou para qualquer outra pessoa. Ou até mesmo para um desconhecido. Às vezes a gente toma uma atitude na nossa vida pessoal, profissional, e não se apercebe de que está influenciando alguém. Se eu sou um profissional e tenho por hábito chegar atrasado no trabalho, eu posso estar dando isso como exemplo para aqueles que estão ao meu lado, para aqueles que de repente me têm como um exemplo, que me seguem. E aí relaxam no horário e chegam a hora que querem. Se eu sou um chefe, por exemplo, eu devo dar o exemplo. Aquela máxima que às vezes a gente diz por aí, faça o que eu te falo, mas não faça o que eu faço, ela não funciona. Um filho nosso que veja a gente de longe sinalizar para ela, está tocando o telefone, atende lá e diz que eu não estou, porque eu olhei no Bina, vi quem é essa pessoa, eu não vou atender. Diz que eu não estou. Essa criança vai crescer com esse exemplo, com esse referencial, mentindo para as pessoas próximas, facilmente, o que dirá para as pessoas mais distantes. E assim somos nós. No dia a dia cobramos exemplo dos nossos governantes, mas não damos exemplo para os nossos governados. Me permitam falar dessa forma, sem nenhum objetivo de impor aqui ordem sobre alguém, marido sobre esposa, sobre filhos e etc. O que é necessário para ter livre-arbítrio? Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos, e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas. Essa passagem foi tirada do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos 5 livros da codificação. Nós vamos sempre fazer referência a algum dos livros da codificação propositadamente, para que vocês, de repente, se sintam pesquisadores e vão até esses livros pesquisarem, estudarem. Uma coisa é o que eu estou passando para vocês, é a minha interpretação sobre os estudos. Cada um de vocês pode ter a interpretação de vocês. E isso é o que é o legal, a gente estudar, para desenvolver a nossa capacidade intelectual.
como é bacana a gente fazer parte de um grupo de estudo, como que a gente tem aqui na casa nas quintas-feiras, às 7h30 da noite. A gente interage com outras pessoas e cada um vai dando a sua interpretação do que entendeu. E isso enriquece. Imagina se numa sala de aula tem 10 pessoas dando a sua interpretação sobre o que leio. Você está tendo 10 pontos de vista sobre um assunto. Então isso enriquece por demais quando a gente faz parte de um grupo de estudo. Repito, não que a gente não possa estudar em casa sozinho, devemos sim. E, ademais, estudar para sempre. Alguns de nós espíritas caímos na casca de banana, escorregamos na maionese, como queiram falar, de achar que porque temos 20 anos, 30 anos, 40 anos de espiritismo, já sabemos tudo. E não sabemos. Porque lá atrás, quando a gente começou a entender, às vezes quem passou para nós o entendimento passou sobre o olhar dele. E pode ter sido um olhar errado. Às vezes o nosso entendimento foi um entendimento pequeno, estreito. Observem que cada um de vocês, ao longo da trajetória de vida de vocês, foi amadurecendo, foi evoluindo. A gente começa na alfabetização, aprendendo o que significa cada lei, até chegar num pós-doctor, ou seja, sermos doutores em algo. Isso é uma construção, a gente vai evoluindo intelectualmente. E da mesma forma é o nosso entendimento enquanto espírita. Eu grifei de propósito 2 palavras, consciência e tendências instintivas. São 2 palavrinhas importantes para a gente entender melhor esse conceito de livre-arbítrio. O que é a consciência? Segundo a psicologia, é uma percepção imediata de suas próprias experiências em termos de atos e sentimentos. Então, alguns de nós poderíamos imaginar que livre-arbítrio é razão apenas. E ao longo da palestra eu espero que a gente entenda que não é apenas razão. Tem também uma forte carga moral, uma forte carga emocional, sentimental, sobre a nossa tomada de decisão em cada circunstância de vida. Para a neurociência, hoje, já se confirma que os animais têm consciência, pois que comprovam possuir estados mentais, sentimentos, ações intencionais e até inteligência. Eu sou de uma época, sem querer entregar minha idade, mas já entregando, que a gente aprendia nos livros de escola que só quem raciocina é o homem. Os animais são irracionais. Bom, não é bem assim. Hoje eu estava voltando aqui mesmo dessa rua, eu escutei um barulho de alguma coisa, quando me virei para olhar, a pessoa que estava comigo olhou primeiro, ela viu um gato e eu vi um passarinho. E os dois, ao trocar os olhares, viram as 2 coisas, um gato e um passarinho. O passarinho estava ao nível do solo, tentando fugir do gato. E o gato estava a questão assim, de 30 ou 50 centímetros do passarinho. Praticamente ele já estava sentindo o sabor do passarinho na boca. A minha atitude por instinto de defesa foi avançar em cima dos 2. Se tem uma briga e você avança em cima dos 2, você está se metendo na briga. Se os 2 prestaram atenção em você, os 2 vão se desapartar na hora. Se não prestaram atenção, o que prestou afasta, o que não prestou vai continuar de costa. Por sorte minha, ou melhor, por sorte do passarinho, os 2 prestaram atenção e os 2 se afastaram. O gato recuou, o passarinho subiu um pouquinho mais na árvore. E aí eu comecei a raciocinar, por que é que o passarinho não voou? Ao observá-lo, eu vi que a asa esquerda dele estava um pouco para fora. Acho eu que devia estar machucada, não sei. O gato persistiu, querendo encarar. E aí a gente, mais uma vez, eu e a outra pessoa, nos aproximamos ainda mais. O gato fugiu. E aí eu pensei, está resolvido o problema, agora o passarinho está em paz. Virei para continuar a minha caminhada rumo a casa. Só que aí eu voltei a raciocinar. Gato, na minha concepção, é inteligente. Não é como eu aprendi na escola, que era um ser irracional. Ele é inteligente. Ele vai ser mais esperto que eu. Quando eu virei para olhar, dito feito, ele não tinha fugido, ele tinha dado a volta por trás da árvore, passado num portão, subido num muro, ficado no alto de um muro, atrás de um poste, me olhando afastar.
Lá tive eu que voltar para tentar defender o passarinho. Não sei se o passarinho estava com medo de mim. Eu queria que tivesse e subisse, voasse, fugisse. Ele não conseguiu voar. Ele foi subindo, caminhando com a árvore e foi o mais alto que ele pôde. O gato continuou tentando se esconder de mim atrás do poste, em cima do muro. Eu, por minha vez, tinha outras coisas para fazer e fui-me embora. Achei que resolvi a situação. Mas é um exemplo de como os animais têm inteligência, sim. Ambos tiveram um raciocínio de fugir de um animal maior, no caso eu. Mas um de fugir do outro menor e o outro de tentar uma nova oportunidade para atacar. Vamos fazer uma observação aqui interessante. Aprendi na escola que nós humanos somos animais. Bom, eu queria dizer para vocês que nós somos os únicos animais que matamos por prazer. O gato ia matar o passarinho por fome. Eles só matam por fome. Um animal não mata o outro por prazer. Às vezes até acontece dele matar por brincadeira. A gente brinca com um gato, que passou até um agora há pouco, e ainda mais um gato novinho, com uma bolinha, e ele vai atrás, e como ele tem unhas, as unhas machucam. Então, se for um rato, um calango, ou até a mão da gente, vai machucar. Era uma brincadeira, não era a intenção dele. Mas nós humanos matamos por prazer. Desculpa o fato violento, mas isso é interessante para a gente refletir, ainda mais num momento como esse que a gente está vivenciando no cenário político, onde nós estamos praticamente um agredindo o outro no dia a dia. Aliás, praticamente não, nós estamos agredindo. Basta a gente ouvir os noticiários pelo rádio, ver na TV ou na internet, que parece que tomou 100% do nosso tempo. Numa palestra como essa, deve ter alguém de olho no celular. Um olho no padre, como diz o ditado, e o outro na missa, no Facebook. A gente não consegue largar esse vício. E aí está a ideia do livre-arbítrio. O que escolhemos para nós? A palestra ou o celular? Bom, eu vou fazer um adendo. O que são tendências instintivas? É quando se age por impulso, sem reflexão. Foi o meu primeiro impulso. Fui para cima dos dois animais para defender. A teoria sobre palestras diz que a gente nunca deve falar na primeira pessoa, eu, mas eu acho que fica mais fácil se eu citar um exemplo da minha vida. Não é o meu intuito aqui fazer nenhuma selfie à minha pessoa, nenhum ego, nenhum tipo de vaidade. É só para exemplificar, é um fato que aconteceu hoje. Bom, então por impulso eu nem pensei, fui para cima dos dois para desapartar. Espero que tenha salvado. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas. Espontânea. Por espontaneidade eu agi. Ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. Lembra que eu falei que eu dei meia volta, achei que tinha afastado, depois eu comecei a raciocinar. Virei e vi que o gato tinha me dado a volta, tinha se escondido para dar o bote no passarinho. Essa parte eu peguei lá no livro dos Espíritos. A anterior foi no Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros da codificação. Essa agora é o livro dos Espíritos, também um dos livros da codificação. A próxima vem de um outro livro que os ortodoxos dizem que não faz parte da codificação. Para mim faz. Se chama Obras Póstumas. Tem a seguinte passagem: todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porquanto Deus nada pode ter feito de inútil. Alguns de nós, às vezes, ficamos temerosos com essas atitudes impulsivas. Teve um assalto, a gente vai e reage, dá no ladrão, depois vê a confusão que se meteu. O ladrão nos processa por agressão. Agimos por impulso, por instinto de defesa. Enfim, é um instinto, mas isso não é ruim. Se fosse, Deus não nos teria dado. É essa referência que essa passagem em Obras Póstumas, o título é bem ilustrativo, Obras Póstumas. Foi um livro que Allan Kardec estava escrevendo, não concluiu porque veio a falecer, e os demais cônfrades espíritas da época concluíram
algumas décadas depois. Enfim, quando nós agimos por instinto, na verdade a gente já está obedecendo a uma lei natural, a uma lei de Deus, a uma lei de conservação, de preservação da nossa existência ou de outra. É interessante a gente começar a entender isso não como uma coisa ruim. É bom, em alguns momentos é bom. O instinto faz com que a gente se defenda, faz com que a gente tome uma decisão, com que a gente não deixe o medo tomar conta da gente. O medo, por sua vez, ele não é ruim, desde que não tome conta de nós. E aí, continuando, quando o homem ganha seu livre-arbítrio, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. O espírito. Animais têm espírito, têm alma. Alguns de nós espíritas dizem que não, outros dizem que sim. Eu leio a codificação e percebo que sim. Eu observo os animais, como foi o caso de hoje, e percebo que sim. Porque aquele animal tinha consciência de quem ele era, da vulnerabilidade dele diante de mim, fugiu. Da sua inteligência, ele tomou uma decisão de dar a volta por trás do poste, subir no muro para ficar longe do meu alcance. O muro era mais alto que eu, mas ao mesmo tempo em posição de continuar o ataque dele ao passarinho. Então, livre-arbítrio a gente não pode entender que seja apenas de nós homens. Já começa em algumas espécies de animais, porém com um certo limite. Que limite é esse? O limite da necessidade. O gato tentou o ataque da primeira vez, parou, porque a necessidade dele de comida era grande. Eu fui para cima pela segunda vez, ele recuou. Mas a necessidade dele de comida falou mais alto. E ele continuou insistindo no ataque, foi quando ele subiu no muro. Então veja que ele tem sim uma decisão a tomar. Preencher a fome dele com aquele alimento. No caso, o pássaro. Observem que a gente está trazendo um contexto do dia a dia. E cada um de vocês, se observarem o que acontece ao redor de vocês, vai poder ter essas conclusões na prática do que a gente estuda na teoria, na codificação. Há limites no livre-arbítrio. A questão 825 diz que, é uma pergunta, haverá no mundo posições em que o homem pode jactar-se de gozar de absoluta liberdade? E aí a resposta da espiritualidade é não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Em letras maiores, vermelho, sublinhado, só faltou ficar saltando na frente de vocês. Todos precisamos uns dos outros. Daí o nosso orgulho nessas horas que a vida nos ensina, porque eu considero a vida uma grande escola, ela está sempre nos ensinando, é que a gente percebe que o nosso orgulho não adianta de nada. Se a gente se acha muito superior, se a gente tem algum tipo de preconceito, de racismo, a gente vai passar com toda certeza por uma lição onde Deus, que é um grande professor, vai sim, através da vida de cada um, nos ensinar. Deus não é um carrasco que pune, que castiga. Deus é um pai que educa, que ensina, um grande professor. É assim que eu considero a vida, uma escola. E aí a gente pode passar por situações, por exemplo, de ficar doente e precisar de alguém, sim, para levar no médico. A gente pode passar pela situação, por exemplo, da matéria do Fantástico desse domingo, onde aquele senhor nazista morreu sozinho numa praia nadando, teve um infarto. E aí quem o resgatou? Um negro. Ele que se achava ser superior, raça ariana, que exterminou milhares na sua existência, daquelas raças que ele considerava inferior, teve por herói, vamos dizer assim, aquele que o resgatou da água, porém sem muita chance de êxito, pois ele já estava morto, um negro, quem ele considerava superior. Nós, enquanto espíritas, médiuns, a gente às vezes passa por situações bem interessantes no diálogo com os espíritos, de observarmos brancos que ao longo da sua trajetória erraram no quesito preconceito, no quesito racial, de se acharem superiores. Mas aí, vejam, quem geralmente os vai resgatar no plano espiritual de uma condição difícil,
às vezes são aqueles a quem eles achavam inferiores, às vezes são aqueles a quem eles tripudiavam durante a vida. A gente vê senhores de engenho serem resgatados por escravos. A gente vê senhoras, damas, serem resgatadas pelas mesmas escravas de quem elas abusavam, torturavam. Isso acontece muito normalmente no dia a dia. É importante a gente começar a refletir sobre isso. Não estamos aqui acusando os erros de ninguém. Cada qual que faça a sua reflexão, conforme Jesus, quando na praça pública, vamos dizer assim, levaram a mulher adúltera para ele não acusou ninguém. Interpreta-se que ele, ao se abaixar no chão, começou a escrever na areia os pecados, vamos colocar assim, que cada um de nós praticamos no dia a dia. Mentiroso, ladrão, egoísta, futriqueiro, fofoqueiro. E aí cada um, ao ver aqueles adjetivos, foi tomando consciência que era um erro seu e foi fugindo dali, daquele local. E no final só sobrou ele e a mulher dita adúltera. E ele disse: mulher, quem ficou? Quem te acusou? Enfim, não havia mais ninguém ali. E ele disse: se ninguém te acusou, também não te acuso eu. Vá e não erres mais. Se Jesus não acusa, e a codificação nos diz que ele é um modelo, o guia a quem eu devo seguir, está na hora de mim, Leandro, e de cada um de vocês, tomem para vocês o conhecimento, fazer o possível para tê-lo como exemplo, modificarem a conduta de vocês. Então, se eu tenho um pouco de preconceito, de racismo dentro de mim, por que não começar agora a me modificar? E onde fica nosso livre-arbítrio quando nossos obsessores nos influenciam? Nós todos viemos aqui à Casa Espírita, a grande maioria, 99,999%, viemos porque eles estão passando mal. Viemos porque a causa desses males, na maioria das vezes, são os obsessores. Falamos mal deles no primeiro momento. Alguns, até trabalhadores da casa, às vezes cometem um erro, no princípio ou não, de dizer assim: eu vou lá, eu tenho que trabalhar para me livrar desse meu irmãozinho. Me livrar não seria bem esse o termo. Graças a ele, a eles, porque geralmente é sempre mais de um, nós viemos à Casa Espírita. Graças a eles, começamos a despertar para que precisamos modificar a nossa conduta, o nosso pensamento, a nossa maneira de agir. Eu falei em pensamento e agir. Jesus disse: orai e vigiai. Vigiai o quê? A vida dos outros? A gente adora vigiar a vida dos outros. Não, vigiar os nossos atos no dia a dia, e principalmente pensamento. Antes de tomar uma decisão, na maioria das vezes, eu pensei. Então, se eu conseguir vigiar a minha vida apenas e deixar de tomar conta da vida dos outros, eu vou estar fazendo um grande negócio, para mim, em primeiro lugar, e para os outros. Porque eu vou deixar de estar fazendo fofoca da vida dos outros, seja presencialmente com os amigos, vizinhos, ou na internet, com a geração Facebook, porque às vezes a gente vai propagando notícias que são mentirosas na internet, porque não nos damos o trabalho de investigar se aquela notícia é verdadeira ou não, e aí fazemos uma verdadeira tempestade de mensagens mentirosas, caluniosas, e estamos incorrendo até em crime, porque não sabemos a presença de quem estamos na internet. A internet é um ambiente aberto, não é um ambiente fechado. Quando eu publico qualquer coisa ao meu respeito, a respeito de quem quer que seja, nunca mais sai. Se eu digitar o meu nome no Google, Google, todos vocês conhecem, é o sinônimo de Deus na Terra. Existe o Deus no céu, que sabe de tudo, e na Terra é o Google. O que a gente digitar, a gente descobre. Se Hitler tivesse o Google, não precisava da Gestapo para torturar ninguém para colher informações. Bastava pesquisar no Google e ele saberia de tudo o que estávamos fazendo. Bom, continuando. Tratando a influência dos espíritos obsessores, temos a resposta na questão 122b, que diz: acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo, que os maus desistem de obsediá-lo. A gente estava falando sobre os obsessores, e a resposta para mim fica claro de que eu preciso conhecer quem eu sou.
Se eu me conheço, eu sei quais são os meus pontos fracos. Se eu sei quais são os meus pontos fracos, eu tenho duas alternativas. Ou eu procuro transformar aquilo ali de alguma forma em coisa positiva, ou eu evito situações que me ponham naquela condição de fraqueza. Se eu fujo de um mal, eu não vou estar praticando aquele mal, não vai haver mais referência em mim. Daí os obsessores não vão encontrar janelas, nem portas, nem portões enormes abertos para virem ao meu encalço e me obsediarem. É importante a gente entender que se existe um obsessor, existe um motivo. Não há efeito sem causa, conforme está bem claro na codificação, na doutrina espírita. Então, se existe um obsessor, o efeito, a causa está em algum lugar, talvez nele, talvez em mim. E pasmem, na maioria das vezes, não está neles, está em mim, está em cada um de nós. Temos obsessores porque, de alguma forma, temos algum tipo de relacionamento com eles. Que tipo de relacionamento? Em outra vida eu posso ter matado alguém e aquele alguém quer justiça e vem me obsediar nessa vida. Nesta vida eu posso estar traindo alguém e aí eu atraio os olhares de espíritos da mesma condição moral, que se juntam a mim espiritualmente e começam a me influenciar, a perpetuar aquela desgraça, vou colocar dessa forma, aquele mau hábito que eu tenho de estar enganando pessoas. E aí, em vez de estar sozinho, eu vou estar acompanhado. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. É um ditado popular. Se fôssemos médiuns videntes, a gente ia ver um monte de espíritos. E aí a gente ia ver espíritos enganadores e por aí vai, cada um na sua qualidade. Mas aí é que está, na doutrina a gente aprende que não é bem diga-me com quem andas. É diga-me quem tu és, e aí eu te direi quem são tuas companhias. Bom, não é porque eu tenho obsessor que tudo vai dar errado, né? A gente aprende que, agora mesmo falando, que eu preciso me modificar, reforma íntima. E aí vem uma outra passagem do Evangelho, onde Jesus diz, pedi e obtereis, batei e se abrir-vos-á. E por aí continua. Se eu estou fraco, eu venho à casa espírita, peço ajuda, a casa espírita ajuda. Mas às vezes eu posso fazer esse mesmo trabalho sozinho, uma prece. Se eu procurar fechar os olhos e pedir uma prece, pedir através de uma prece um auxílio espiritual, o auxílio vem. Se eu estou nervoso para dar uma palestra, por exemplo, fecho os olhos e faço uma prece pedindo a algum espírito que me auxilie, os espíritos vêm. Desde que a intenção seja verdadeira, a vontade seja firme. Vontade firme é o que nos faz, por exemplo, quebrar quadros obsessivos. Vontade firme em não mais fazer o mal. Vontade firme em não mais falar da vida dos outros. Vontade firme em não mais trair o meu cônjuge. Vontade firme em não mais roubar. Vontade firme em não mais me drogar, seja com bebida, cigarro, maconha, cocaína, o que for. A vontade firme faz nos livrarmos do mal. 6. Se existem fatalidades, agora a gente vai falar sobre as fatalidades, né? A gente vê tragédias acontecendo no dia a dia, barreiras, estradas que desmoronam, aquela barreira que desabou por falha humana, erro de cálculo e egoísmo do homem que só pensa no lucro, e aí a barreira vindo abaixo, todos aqueles detritos inundaram cidades, rios, trouxeram prejuízos que persistem até hoje para diversas pessoas. Alguns poucos lucraram, alguns milhares tiveram um grande prejuízo. E o Brasil teve um enorme prejuízo. E o planeta um prejuízo maior ainda. Porque talvez algumas espécimes que viviam ali morreram e não vão voltar a existir mais. Se existem fatalidades, como fica o livre-arbítrio? Eu não tenho o direito de escolher passar ou não por aquela fatalidade? E aí a resposta da doutrina no Livro dos Espíritos é: ele próprio escolhe o gênero de provas que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Vamos explicar melhor. Antes de reencarnar, a gente tem uma programação espiritual. Programação espiritual que devemos cumprir.
Quando a gente vai, por exemplo, fazer uma festa, a gente coloca num pedaço de papel. Eu preciso comprar um bolo que seja de chocolate, eu preciso comprar pratos, talheres, comprar brigadeiros também vale a pena. Eu preciso comprar guardanapos, enfim, por aí vai. Eu estou com fome, só estou falando em chocolate. Voltando para a palestra. E aí a gente faz uma listinha daquilo que a gente precisa comprar. E assim somos nós, a gente faz uma listinha daquilo que a gente precisa passar na próxima reencarnação. Imagina que cada um de nós aqui presentes, eu, vocês, fizemos essa programação. Alguns por inferioridade moral, emocional, intelectual, por ainda não termos condição, dada a nossa fragilidade, somos verdadeiras crianças espirituais. Alguns de nós não têm condição de tomar decisões. E aí um espírito superior, em moralidade, intelectualidade, toma essa decisão por nós. Bom, Leandro, você errou aqui, ali e acolá. Vai precisar consertar. Então você vai voltar a reencarnar assim com algumas pessoas no seu convívio. Sabe aquela pessoa que você não gosta muito? Pois é, na verdade foi uma pessoa que você passou a perna numa outra vida. Então ela veio sim para conviver com você. Então nada de fazer piadinha de sogra na palestra. Abra os braços quando ela chegar em casa, beije, abrace, ame-a, repare aquele débito logo, para que você não precise reencarnar de novo com ela, entendeu? E assim somos nós, tirando a brincadeira de lado, toda brincadeira tem um fundo de verdade, a gente deveria parar e analisar o que é que a gente está fazendo na nossa existência para se melhorar, para se recuperar. Precisamos o quanto antes nos melhorarmos, para não desperdiçarmos mais reencarnações. O planeta está em pleno processo de mudança, deixando de ser um planeta de provas e expiações, isso quer dizer onde o mal impera, e se tornando um planeta de regeneração, onde o bem impera. Ainda estamos distantes disso. Mas essa mudança, essa transição, faz com que aconteçam, por exemplo, essas fatalidades, faz com que aconteçam momentos de distúrbios políticos como o que nós vivemos, onde espíritos trevosos são retirados das suas regiões trevosas para que tenham a oportunidade de se melhorarem um pouquinho, de se limparem, enfim, como queiram interpretar. E aí tem uma segunda chance, porque Deus é misericordioso. Ele dá uma segunda chance a cada um de nós. Não há nenhuma pessoa tão perversa que não mereça uma segunda chance. Então, se tem alguém aqui, por exemplo, pensando em suicídio, essa não é a segunda chance. Essa é a pior das decisões que a gente pode tomar. A melhor das decisões é levanta a cabeça, encara a vida de frente, que você consegue sim vencer. Está cheio de pai, mãe, esposa, marido de outras vidas ao nosso redor, querendo o nosso progresso. A gente pode até nem estar vendo, não somos médium videntes, mas esses espíritos estão ao nosso redor, querendo o nosso bem. Então, das fatalidades da vida, a gente às vezes toma ciência, sim, antes de reencarnar. É nos participado de que, infelizmente, vai ter um desabamento, você vai estar naquela casa e você vai vir a falecer. Porque numa outra vida, você passou por cima de uma família inteira, enquanto era senhor na sua carruagem. Ou numa outra vida, você desapropriou uma família inteira, porque você queria aumentar as suas terras. Porque numa outra vida você queria construir um novo shopping e aí saiu desabrigando várias e várias famílias, matando alguns se for preciso, tudo em nome do lucro. Veja, assim somos cada um de nós no dia a dia, cada um de nós querendo lucrar um pouquinho. É o guarda que nos para porque a gente está fazendo fila dupla, porque a gente está falando no celular enquanto dirige. É o alimento no supermercado que a gente abre só para experimentar, para ver se aquele salgadinho é bom ou não. E aí a gente viu que não é bom e a gente deixa o saco aberto ali e vai embora. São pequenos erros que nos definem o caráter. São pequenos erros que definem o caráter e as nossas companhias espirituais. Aqueles obsessores que nós falávamos agora há pouco. Onde fica meu livre-arbítrio se Deus não me deixa lembrar do meu passado? É um outro ponto interessante, né? Muitos de nós queríamos lembrar do que fizemos em outras vidas.
Vou falar num português bem popular. Vai por mim, não queira lembrar não. Vocês vão se arrepender. Porque eu te garanto, acredito que todos nós aqui fomos bem ruins em outras vidas. É claro, a gente vem melhorando. Talvez não na vida anterior, mas na antes. A gente não sabe precisar em qual foi. Mas muito provavelmente a gente matou alguém, roubou alguém, estuprou alguém. Já pensou se vocês olham para a cara do seu marido e se lembram de que, bom, o meu marido me matou, não vou inverter a ordem, me estuprou e me matou numa vida anterior. Nessa ele veio como meu marido, para que eu aprenda a perdoá-lo, para que ele aprenda a me respeitar como mulher. Eu não sou um objeto sexual, eu não sou uma maquinazinha de prazer, eu sou um ser humano, eu tenho sentimentos. E aí o meu marido não se lembra de nada, eu não me lembro de nada, para que a gente resgate um malefício de uma vida passada. Imagina quantos nós podemos ter passado. Nós podemos ter sido os protagonistas principais ou a vítima, não interessa. Não vale a pena a gente lembrar. A maioria de nós, com certeza, não temos estrutura emocional para suportar verdades como essas. Saber que fizemos muito mal. Já pensou se eu aqui, trabalhador dessa casa espírita, descobrisse que em outras vidas eu fui um carrasco que decepei, matei um bocado, que taquei na fogueira vários outros na época da Inquisição? Não seria nada agradável para mim. Provavelmente eu não conseguiria olhar nos olhos. Provavelmente eu desistiria de trabalhar nessa casa e iria embora. Provavelmente desperdiçaria uma reencarnação. É por isso que Deus, na sua inteligência suprema, não nos deixa lembrar do que fizemos em outras vidas. É um ato de bondade, de misericórdia para conosco. Não sei se eu li, vou passar adiante. Me perdoem, acho que eu fiz slides demais. E o relógio fica andando. Interessante, ele não para, né? O corpo influencia o livre-arbítrio. O corpo influencia o livre-arbítrio. Agora a gente vai voltar a falar sobre uma coisa bem comum, sexualidade. Todos nós somos seres sexuais, todos nós temos órgãos genitais, todos nós temos hormônios, todos nós temos instintos animais, todos nós nos relacionamos sim. Não tem nada de errado nisso. É um ato orgânico. É um ato saudável se vivido de maneira saudável. E aí a gente estava falando sobre a influência do corpo no livre-arbítrio. Alguns de nós têm a desculpa de dizer assim, a carne é fraca, foi por isso que eu dei em cima dela e peguei sim. É esse o termo que a gente diz, né? Pegou quantas? E aí a gente vai e diz que as mulheres são piriguetes, peguetes, e por aí vai. Termos depreciativos, engraçados, seja lá como forma cada um de nós encara. Não estou aqui julgando ninguém, nem condenando ninguém. Volto a citar o exemplo de Jesus, se ele não condenou, quem sou eu para ter o direito de condenar? Ninguém. E aí a codificação nos diz, sim, que o corpo exerce uma influência sobre o espírito. Mas veja, se eu estou por aí dando em cima de tudo quanto é mulher, ficando ou até mesmo estuprando, é um ato da minha conduta moral. Quem tem a conduta moral é o espírito, não é o corpo. A gente às vezes vai adotar uma criança, não consegue ter filhos, A gente não consegue ter filho e pensa assim, vou adotar uma criança? Não vou não. Vai que aquela criança ali era filho de algum traficante e o meu filho se torna um traficante. Vai que aquela criança ali era filha de alguma prostituta e a minha filha se torna uma prostituta. Isso é um erro de lógica, de raciocínio nosso, achar que o corpo é quem influencia o espírito. Se a minha mãe era prostituta, não significa dizer que eu vou ser. Talvez a minha mãe, enquanto prostituta, tenha se prostituído porque foi a única maneira que ela encontrou para trazer alimento para dentro de casa. E com toda a dignidade que ela tem, conseguiu me educar, conseguiu me fazer crescer. E eu não vou virar uma prostituta, um ladrão, um traficante. Daí é um erro a gente pensar assim, não vou adotar uma criança porque eu não sei quem são os pais, não sei qual é a índole. A índole é do espírito, não é do corpo, não é dos pais. Embora os pais possam influenciar, o corpo pode ter uma pequena influência, mas a índole é do espírito. E a mesma codificação que nos fala sobre a influência do corpo, ela nos fala das nossas responsabilidades enquanto pais. Nós temos a responsabilidade de educar a conduta das nossas crianças.
nossas crianças? E por que não educar a conduta das crianças dos outros? Se a gente está vendo uma criança errando, eu não devo ficar calado, eu devo chegar e conversar, sim. Se o pai não gostou de eu chamar a atenção do filho, saiba que eu chamei num propósito maior, de tentar passar para aquela criança uma educação. Se ele tem pais, cabe aos pais, mas se de repente os pais estão ausentes, por que não educá-los, já que eu estou vendo um erro acontecendo? O corpo também influencia em questões de mediunidade. O cara quer ser médium, de repente tem um AVC e isso pode prejudicá-lo. Mas a gente tem fatos verídicos de médiuns que ficaram entrevados e continuaram sendo brilhantes médiuns. Acho que é Jerônimo de Taubaté, se alguém lembrar o nome. Ele acabou a vida dele numa cama completamente paralisado do pescoço para baixo. E era um bom médium, tinha uma mediunidade tremenda. Um bom no sentido de bondade. Vou passar mais um. Um ponto de vista meu que eu cheguei à conclusão. Deus me deu o livre-arbítrio para que eu pudesse raciocinar, tomar as minhas decisões. E com isso eu vou aprendendo, né? Ele cria todos nós simples e ignorantes. É uma frase que a gente decora na codificação. Deus criou a todos simples e ignorantes. Ou seja, a gente não tem nada. A gente vai adquirindo conhecimentos, hábitos, bons ou ruins, ao longo da existência, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Daí eu entendo que o livre-arbítrio representa um ato de amor, de respeito, de Deus para conosco. Raciocinando logicamente, eu gosto um pouco de matemática, eu cheguei à conclusão de que livre-arbítrio eu poderia definir como liberdade, amor é amor, respeito é respeito. Então, algumas 3 premissas que eu coloquei aqui. Para ter liberdade, ele me deu amor e respeito. Ele me deu liberdade e me deu amor e respeito. Então, se eu quiser liberdade, por exemplo, no casamento, eu devo dar amor e respeito. Se a minha mulher quiser liberdade, idem. Para ter amor, eu devo dar liberdade e respeito. Para ter respeito, eu devo dar amor e liberdade. E aí eu fui avançando um pouquinho na matemática, mas eu não quero parar e nem tenho tempo para explicar, enfim. Uma lógica que eu fiquei raciocinando e não convém agora estar explicando. Mas eu comecei a observar matematicamente na álgebra que a gente fala muito assim, eu queria ter amor de alguém, mas matematicamente eu cheguei à conclusão de que para ter amor de alguém eu devo dar 2 vezes mais amor, liberdade e respeito. Mas a participação matemática seria mais ou menos essa, eu devo dar 2 vezes mais. Se eu quero de alguém, por exemplo, liberdade, eu devo dar 2 vezes mais liberdade. Então, se eu estou dentro de casa, por exemplo, amor, você vai sair com essa roupa para a rua? Eu não posso recriminar se ela não me deixar ir para a rua com a minha roupa, por exemplo. Eu não dei liberdade, eu não vou ter liberdade. Se a gente for matematicamente fazendo, a gente vai chegar à mesma conclusão. É interessante a gente observar que a matemática, a ciência já comprova, rege a nossa vida, como a física, como outras ciências. E o espiritismo é corroborado por diversas ciências. Eu falei da psicologia, eu falei da neurociência, eu estou falando um pouquinho da matemática, e a gente poderia estar pegando outras ciências para corroborar o que a doutrina nos explica. Mas nada disso faz sentido se eu não tiver vontade de aprender, se eu não tiver vontade de me modificar para melhor. Não adianta vir para a casa espírita, incorporar espírito, doutrinar espírito, dar paz, fazer o bem, se lá fora eu estou fazendo mal, se dentro da minha casa eu estou fazendo mal. É importante que a gente comece a refletir sobre como eu estou agindo com o meu livre-arbítrio. Sou bonzinho aqui e malzinho lá fora? Que escolha eu estou fazendo do meu livre-arbítrio? Salvei o passarinho? Será que eu tomei a decisão correta? Ou eu deixei um gato com fome? Usei o meu livre-arbítrio, atrapalhei o livre-arbítrio de alguém, o do gato. Corroborei com o livre-arbítrio do passarinho. Assim somos nós no dia a dia. Todos nós dependemos um dos outros. Todos nós influenciamos uns aos outros. Parem para pensar
no significado dessas palavras e vocês verão que no dia a dia vocês influenciam sim a vida de cada um de nós. Então tenhamos cuidado com aquilo que nós falamos, por exemplo, para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para os nossos amigos, na internet. Eu posso estar insuflando uma situação que é verdadeira ou não. Eu posso estar acabando com uma amizade. Eu posso estar criando um inimigo. Todos nós aqui podemos ter vários inimigos de outras vidas. E aí estamos criando novos inimigos nesta vida. Será que é isso que a gente quer? A música do Roberto Carlos diz: eu quero ter 1 milhão de amigos. Me parece ser de um bom senso enorme ter 1 milhão de amigos do que 1 milhão de inimigos. Obrigado. Vamos agora passar a palavra para o nosso irmão Cláudio Selva, a fim de que ele profira a prece final. Queridas irmãs e irmãos em Cristo, mais uma vez, fechemos nossos olhos e agradeçamos ao Pai Celestial pelo banquete que acabamos de receber, ao Mestre dos Mestres Jesus, a espiritualidade amiga que aqui se encontra a nos orientar, a nossa Mãe Espiritual Maria, que nos cobre com seu manto sagrado. Que possamos todos nós retornar aos nossos lares, levando conosco as sábias palavras e instruções que acabamos de receber, e que possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Assim sendo, Senhor, resta-nos tão somente desejar a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, progressos espirituais. Que assim seja. Assim, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, profundamente agradecidos, e em nome de Jesus, damos por finalizado essa parte. Obrigada.